Todos os dias praticamente eu treinava, quando eu tinha folga eu treinava um pouquinho mais. Antes da torcida saber que Gabigol iria para o jogo, cerca de 20 mil ingressos haviam sido vendidos. Logo depois do Flamengo, Quantos? cerca de 20 mil. 20 mil. Logo depois do Flamengo divulgar, horas depois, já tinham 30 mil ingressos vendidos. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo vai tentando se encontrar na temporada, começou muito bem, venceu vários jogos, ficou um bom tempo sem levar gol, um bom tempo invicto, mas parece que os últimos jogos do Mengão não foram nada bons, né? Já começou pela Libertadores, não desempenhou um bom futebol lá na altitude jogando contra o Milionários, depois não conseguiu vencer o time do Bolívar, provavelmente não passará em primeiro no seu grupo, e aí começou o Brasileirão. Começou ali num jogo muito truncado, muito ruim, quase não vence o time do Atlético Goianiense jogando fora de casa, depois fez algumas partidas que deixaram a desejar, e no último jogo acabou perdendo o clássico para o Botafogo. E agora chega uma nova fase da temporada, que é a Copa do Brasil. Muitas novidades no time de hoje do Flamengo, que enfrenta o recém-criado time do Amazonas. É um time que foi fundado há pouco tempo, mas que já vem com diversos jogadores veteranos famosos. Os principais são Sassá, que jogava no Botafogo, e o Jô, aquele mesmo que passou pelo Corinthians, estava aposentado, voltou e agora está jogando no Amazonas. A partida de hoje será no Maracanã, 9h30 da noite. O público, a torcida deve comparecer em peso, principalmente por causa da volta do Gabigol. Sim, Gabigol estará nesse jogo. Ele vai ser titular? Não vai? Vai ser reserva? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Vene Casagrande trouxe as últimas informações sobre o Flamengo e também revelou qual será o time titular do Mengão para o jogo importantíssimo de hoje. Lembrando que na Copa do Brasil, jogos de ida e de volta. O primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo lá na Arena da Amazônia, em Manaus. Novidades na escalação do Mengão, vamos acompanhar tudo a partir de agora, mas antes de começar o vídeo, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do SBT Esportes Rio, para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falam. Ó, perceberam como é que tá o pique aqui hoje, né? O Flamengo vai encarar o Amazonas hoje. Aliás, não é só o Flamengo que joga hoje não, quem joga também? Eu ia falar que era o gigante, mas é o gigantinho. O pai vai, não? Não. 9h30 da noite, tá? E tem? Pode ter, né? Tem ou pode ter o retorno do Gabigol? Não, já tem o retorno. Então já ele foi tem o relacionado. retorno. Vai, cadê? Roda o VT. Ele está de volta. Depois de 36 dias, Gabigol foi ao Ninho do Urubu para treinar com o elenco. Recebeu um abraço de boas-vindas do Tite. Cumprimentou 1 a 1 em uma espécie de corredor formado por jogadores e funcionários do centro de treinamento. Foi uma recepção carinhosa, digna de aplausos. Todos os dias praticamente eu treinava, quando eu tinha folga eu treinava um pouquinho mais para poder passar o tempo. Fiquei muito feliz pelo carinho de todos e, como eu falei, o que eu posso atribuir é dentro de campo. O herói de 2 taças Libertadores reapareceu. Gabigol agora vive a expectativa pelo reencontro com a torcida. A gente veio aqui na sede do Flamengo para saber como os rubro-negros receberam a notícia do retorno do atacante. Notícia do ano, né? Tirando aí o título agora do Carioca, a notícia do ano. A gente está precisando ali de um atleta Flamengo. É o cara que movimenta, o cara que mexe com o adversário. Ele vai ajudar nós agora, que o time está precisando dele. Olha, estou muito, muito feliz. Sem você não tem alegria, não tem... sabe aquela coisa extasiante no Maraca? A comemoração virou uma marca que todo torcedor conhece. Os feitos do ídolo estão eternizados na pele e no coração dos flamenguistas. Para eles, Tite já deveria relacionar o Gabigol nesta quarta contra o Amazonas. A gente tem que escalar de titular logo. O time está precisando muito dele. O momento do Pedro é muito bom, né, cara? Então acho que ele tem que entrar no segundo tempo. Pelo menos no segundo tempo, para ir pegando o ritmozinho e voltar a ser aquele Gabi que a gente conhece. Pelo menos depois dos, para ver o que dá depois do jogo. Agora é aquele jeito, né?
tudo normal na cidade do Rio de Janeiro, irmão. Alegria, Gabigol! É engraçado, né, que quando o Gabigol ele teve fora do Flamengo ali, quando ele tava naquela fase ruim, onde ele não era nem sequer entrava nos jogos, onde o Tite colocou ele ali como reserva, muitos pediram a saída do Gabriel do Flamengo. Falaram, não, já deu o que tinha que dar. Esse cara aí já entregou tudo que tinha pra entregar pelo Flamengo, mas já não entrega tudo aquilo que se espera dele. Esse o Gabigol ficou fora, teve esse problema ali no exame antidoping, né? Pegou essa punição, conseguiu ali um efeito suspensivo, enfim. Hoje o Gabriel está sendo recebido como a solução dos problemas. Até porque o ataque do Flamengo não vem bem. O Pedro, que veio marcando por diversos jogos, já tá aí uns joguinhos ali deixando a desejar. Não tem participado tanto dos jogos. Cebolinha tá fora, o BH voltou também, não vem criando muitas oportunidades. Agora pode ser a volta do Gabriel. Pensou? Gabigol entra no gol, Gabriel entra no jogo e decide marcando um gol contra o Amazonas hoje no Maracanã. A torcida vai ao delírio. Aí rapidamente vamos pedir a renovação dele. Agora vamos acompanhar o que o Vene e companhia falaram sobre a volta do Gabigol. Ô, Vene Casagrande, eu quero saber que drone que você tem. Tem o drone do time? Temos o drone do time, o provável Flamengo temos o drone. E cadê ele? O Gabigol não é mais drone, né? Porque o próprio Flamengo acabou confirmando que ele vai pro jogo. E eu acho até, fica aqui o elogio, porque o Flamengo, ontem você até me questionou isso, não divulga a lista de relacionados. Eu acho que o Flamengo utilizou uma baita estratégia, divulgando que o Gabigol iria pro jogo, porque só para exemplo, para vocês entenderem, antes da torcida saber que Gabigol iria pro jogo, cerca de 20 mil ingressos haviam sido vendidos. Logo depois do Flamengo... Quantos? Cerca de 20 mil. 20 mil. Logo depois do Flamengo divulgar, horas depois, já tinham 30 mil ingressos vendidos. Obviamente, o Gabigol será um espetáculo à parte para o torcedor comparecer a esse jogo. Que eu falo, não tem nenhum outro motivo para o torcedor comparecer. Qual seria o outro motivo? Assistir um espetáculo do Flamengo? Duvido que o Flamengo vai dar um espetáculo hoje no Maracanã. Não vai. Não é estratégia do Tite, não é característica do Tite fazer o time dar espetáculo. Tem o Gabigol de volta. Estamos falando de um maior ídolo aí dessa atual geração, um jogador que não entra em campo há muito tempo, que tem números ruins e tem a chance de voltar a jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã nessa noite. Vai ser relacionado, não começa no time titular, fica no banco de reservas. E qual é o time titular? O provável Flamengo que o Tite treinou ontem, tá? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha na lateral esquerda. No meio de campo, o Alan entra, porque a gente está falando aí de um jogador que está fora de combate, que é o Pulgar, o Alan entra no lugar do Pulgar, Gerson como segundo volante e De La Cruz fazendo a função do Arrascaeta, que também está fora por conta de lesão. Numa ponta, Lohan, que para mim é a grande novidade no time no lugar do Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Então, se a gente for parar e analisar, são apenas duas mudanças aí, né? Porque questões clínicas, né, Pedrosa? São duas mudanças, o Arrascaeta e o Pulgar, que estão com problemas clínicos e por isso que não tem ninguém sendo poupado, Vene, você se acalma. Bom, eu prefiro esperar a entrevista coletiva do Tite, porque eu não sei se o Luiz Araújo está sendo poupado ou se de fato o Lohan está ganhando uma vaga nessa ponta direita. Tem o Lohan, é verdade. Eu acho difícil que o Lohan tenha ganhado pela idade, progressão ainda. O Luiz Araújo também é um jogador que o Tite gosta. Mas, se eu não me engano, foi esse meio-campo com o De La Cruz fazendo a função da Arrascaeta que jogou contra o São Paulo, não foi? Sim, sim. Eu acho que o Flamengo foi um time mais intenso contra o São Paulo. Lógico que eu nunca vou falar que o Flamengo é melhor sem o Arrascaeta. Nunca é melhor. É sempre melhor você ter o Arrascaeta. Mas em relação à intensidade, o Flamengo foi um time mais intenso com o De La Cruz fazendo essa função. Eu gosto muito do Lohan, eu acho que é um jogador que tem uma qualidade imensa para poder criar jogadas para o Flamengo, mas não só pela ponta direita, mas também construindo pelo meio, como ele sempre fez na base. Eu acho que é um Flamengo suficiente para fazer um grande resultado na Copa do Brasil, matar inclusive o segundo jogo. Por exemplo, ontem o Atlético Mineiro enfrentou na Copa do Brasil e venceu só por 2-0. Poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. O Sport na Copa do Brasil. O Flamengo, para mim, contra o Amazonas, tem que fazer exatamente um resultado de 3 para cima, para poder conseguir matar o segundo jogo e dar espaço no calendário justamente para você não ter mais um acúmulo de jogo nessa segunda partida, principalmente porque a viagem é longa também. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer aí um grande resultado no Maracanã e tem que fazer. É o jogo para você tirar pressão, é o jogo para você espantar um pouco essa crise e dar mais tranquilidade ao trabalho do Tite. E aí você traz um recorte, Veni, da importância do Gabigol até para essa geração, esse momento, o que ele fez e o que ele já estabeleceu como pessoa, como atleta, como ídolo no Flamengo. Ponto. Isso é incontestável, né?
A pessoa que fala que o Gabigol não é ídolo do Flamengo, a pessoa não assiste a futebol, né? E aí ele já tá feito, essa história já tá escrita. Não importa como acaba, se vai ser no final de um contrato turbulento, com pessoas não concordando, enfim, ele já estabeleceu que ele é ídolo do Flamengo. E aí a gente teve uma polêmica essa semana em relação ao Landim, que é o presidente do Flamengo, em que você tem aspas certinha dele, eu não queria falar o que ele não falou, e aí a gente vai trazer aspas aí, se você puder pegar, ô Paquito, a gente vai trazer aspas do Landim, em que ele quer dizer que o Zico vai passar, né? Que vai passar. Nessa mesma declaração ele também diz que o Gabigol uma hora vai passar também. Isso. E aí o Zico respondeu de forma muito elegante. Eu já falo aqui, vocês conhecem o Zico também, uma das pessoas mais maneiras do futebol que eu conheci. Nesses meus 15 anos de trajetória aí trabalhando com futebol, ele é um cara educado, maneiro, gente boa, conversa com todo mundo, chama todo mundo pelo nome, não tem assessor de imprensa, não que isso seja um problema, né? Até Sim. porque a gente trabalha com isso. Mas para dizer o quanto esse cara é humilde, e ele respondeu, o Landim, de forma muito educada, que era o que eu esperava do Zico, né? Eu ouvia, vai passar, e acabei passando por todo mundo e fazendo mais um pro Fla e colocou um gol dele, Pedrosa. Uma resposta muito educada do Zico, mas que se pra ter provocado uma resposta, teve uma espetada no coração, né? Não, porque senão ele não responderia, né? Sem dúvida alguma, eu acho que você não pode contestar o Zico ou falar em nome do Zico de alguma forma querendo mostrar que você vai diminuir ou querer apagar um pouco da história desse cara. Eu acho que de forma elegante ele conseguiu traduzir muito bem o que a gente falou ontem aqui. Eu acho que eu até utilizei, me orgulho disso, de uma frase perfeita. A gravata, ela nunca vai ser mais importante que a chuteira. Nunca. E o Zico mostrou isso com um gol dele, um golaço que ele passa por todo mundo, depois dele pega o rebote e faz o gol, que ele nunca vai passar, porque o Zico é eterno. A história do Flamengo e do Zico se misturam, assim como a do Vasco e do Roberto, assim como a do São Paulo e do Rogério, do Botafogo e do Garrincha. São ícones, são pessoas que vão além mesmo da personificação deles como ser humano. São ídolos que vão estar para sempre aí nos nossos corações e nas nossas cabeças também, porque fazem parte do futebol. Ô, Venê, foi infeliz a fala do Landim para você? Pô, a gente tem várias palavras para tentar traduzir como é que o Landim agiu durante essa declaração aí. Foi infeliz, foi patético, foi muita coisa. Tem muito adjetivo para a gente trazer agora. Mas eu fico com a declaração do Zico, que novamente ele foi um craque, até mesmo na resposta. E só pra gente ter um pouquinho de noção, o Landim conseguiu chatear o Zico, gente. Eu não lembro do Zico, entre aspas, ter respondido a alguém assim. Nem eu. Nunca. Com classe, Nem eu. tá? Parabéns ao Zico pela resposta, porque foi uma resposta com classe, pegando um vídeo dele com a camisa do Flamengo. Eu nunca vi alguém chatear o Zico. Eu nunca vi alguém fazer isso com o Zico. O Zico teve que reagir, porque a declaração dele foi tão infeliz, e não só em relação ao Zico não, tá? Em relação ao Gabigol também. Porque na minha opinião, o Gabigol também não vai passar. Isso aí. O que ele fez com a camisa do Flamengo Tá não vai feito. passar em nenhum momento. É verdade, né? A história, ela sempre fica, né? A história que os atletas conseguem deixar, o legado ali num clube, ele sempre fica marcado na história, né? Você pega aí grandes jogadores de grandes times que pode passar décadas que esses jogadores não vão ser esquecidos. Pega no São Paulo, Rogério Ceni, vira e mexe falam do Rogério Ceni. Você pega no Corinthians ali, falam sempre do Marcelinho Carioca, que é um pouco mais antigo, né? Do Sócrates, agora mais do Cássio ali, que é o grande ídolo da história do Corinthians. Você pega no Vasco, sempre vão falar sobre o Júnior Pernambucano, vão falar sobre grandes jogadores que passaram por esses clubes. Você pega pelo Botafogo, Botafogo não tem, não tô brincando, tem o Garrincha, né? Então sempre tem grandes jogadores que estão atrelados a alguns clubes. E no caso do Zico, não é diferente no Flamengo, então jamais pode desmerecer o Zico. Lembrando que o Flamengo entra em campo hoje contra o time do Amazonas no primeiro jogo da Copa do Brasil, e após o jogo terminar, vocês podem voltar aqui que falaremos tudo sobre esse pós-jogo e traremos as informações do que a imprensa falou sobre esse grande jogo entre Amazonas e Flamengo pela Copa do Brasil. O jogo será no Maracanã, 9h30 da noite. Um grande abraço a todos e até a próxima. Já voltamos, hein?